Bom, gravação iniciada. O primeiro título da nossa reflexão se chama Autoconfiança. Não descreias de tuas possibilidades. Talvez traze dentro de ti as condições indispensáveis à tua realização pessoal. Age sem pressa, mas com determinação. Sê humilde, mas não apático. Não te esqueças daqueles que dependem de ti. Se fraquejares, muitos fraquejarão contigo. Na realidade, o receio dos outros é falta de confiança própria. Conserva a mente segura, sem consentir que os teus pensamentos te fujam ao controle. Somos mais iguais em nossas deficiências do que em nossas virtudes. Quem te parece num patamar superior ao teu, talvez esteja claudicando, né? Ou seja, esteja patinando, esteja é, buscando aí de repente alguma solução para determinado assunto na sua vida e não esteja conseguindo passar por aquilo, tá? Fica ali, né, naquela coisa e não consegue sair daquilo. E muito ligado com a questão da insegurança, a gente entra no nosso próximo título, que se chama autoconfiança. Não descreias de tuas possibilidades. Opa, perdão. Que se chama mobiliza o teu potencial. Mobiliza o teu potencial. Não te anules voluntariamente. Herdeiros de Deus, podemos em ponto menor o que ele pode infinitamente. Faze um trabalho contigo mesmo de restauração da personalidade. Recomeça a subida da escada. Não te distancies do contato com aqueles que te estendem as mãos. Na caridade aprendemos a nos valorizar. Quem levanta o caído, levanta-se com ele. Ora, pedindo forças e coragem, mas não esperes que as bênçãos divinas venham ao teu encontro sem que as procures. Coloca-te, pois, a caminho para encontrá-las. Movimenta-te em teus recursos, não permitindo que o manancial da fé se te transforme em água estagnada. Pessoal, insegurança, quem não tem? Né? Quem aí não tem insegurança em algum ponto da sua vida, né? Mas aqui tá falando na nossa leitura para a gente não se deixar vencer por essa insegurança, tá? Para que a gente seja mais forte do que ela. Confiar na força divina, né? E que às vezes a gente pensa tanto antes de tomar determinadas ações que nós ficamos criando monstros, né, mentais tão poderosos, tão fortes, que são esses monstros, né, que são criados que nos prendem e não propriamente o problema existente, tá? Não propriamente aquela dificuldade que a gente tem que passar, mas os monstros mentais que a gente fica criando, esses obstáculos, essas montanhas que a gente fica colocando no nosso caminho e que a gente acredita que não é transpassável, mas eles são, tá? Primeiramente a gente tem que acabar com os monstros e depois a gente vence os problemas, tá? É, Tem também aqui a questão da autoconfiança, que é um outro título também que é interessantíssimo, mas eu não vou ler aqui, senão fica muita coisa, tá? A gente confiar em si mesmo, né? A gente acreditar no nosso potencial, tá? Acreditar que a cada dia que passa somos ah, versões melhores do que a que fomos no dia anterior, tá? Temos que confiar nisso, temos que acreditar nisso. E é por isso que a gente está aqui nesses encontros, é por isso que a gente acorda todo dia com um sorriso no rosto, é por isso que a gente tenta ser o máximo simpático possível com as pessoas, que a gente tenta suavizar os nossos próprios erros e perdoar o outro, né? Ou seja, tentar aplicar o evangelho de Jesus nas nossas vidas, tá? É por isso, tá? Essa tentativa de sermos cada dia melhores e acreditarmos que somos versões melhores de nós mesmos a cada dia, tá? Então acreditemos nisso, tá? Porque isso é fato, isso é real, tá? E às vezes a gente não se
A gente não compra essa ideia, tá? Mas podem ter certeza que os nossos mentores espirituais, muitas vezes os nossos familiares percebem essas mudanças em nós, filhos, companheiro, companheira, pai, mãe, vovó, tio, tia, tá? Não importa. Colegas de trabalho, colegas do dia a dia, companheiros de doutrina espírita, tá? É, muita gente às vezes percebe e a gente não, tá? Então, percebamos esses pequenos detalhes, essas pequenas modificações que a gente vai é, germinando dentro de nós e nós encontraremos bons frutos crescendo ali e florescendo também, tá? Irmão Gilberto, gostaria de falar? Eu vou falar algo que acontece comigo de vez em sempre. A autoconfiança, ela é de suma importância na nossa vida. É ela que nos faz com que nós caminhemos na nossa jornada, é ela que nos faz a gente procurar melhoras no nosso caminho, é ela que faz a gente acreditar no nosso dia a dia. Em alguns momentos a gente está meio que cabisbaixo, às vezes eu sou um pouco São Tomé, porém a espiritualidade que me acompanha, eu, eu levo cada chacoalhão e agradeço. Gilberto, você não confia em ti às vezes, ou você precisa de autoconfirmação para você dar continuidade? Então eles vêm e me mostram cada situações, cada coisas bonitas, um grupo de entidades que estão acompanhando no sentido de mostrar que eu não estou sozinho, nós não estamos sozinhos. Porque diante de tanta barbárie que vem acontecendo no nosso cotidiano, eu paro e falo assim, será que é só eu que estou nessa situação? Será que é eu que estou passando por isso? E aí eles me mostram que não. Tem mais gente que está com o mesmo propósito, tem gente que está com as mesmas ideias. E não somente da parte espiritual, mas outras pessoas de local de trabalho, de colegas de bicicleta, que eu gosto de fazer minha atividade física, têm o mesmo raciocínio. Então, sempre aglomerando as pessoas com os mesmos ideais, com as mesmas cabeças, com as mesmas vontades. E então essa autoconfiança faz com que a gente reerga, nos reacenda a nossa luz e continue no nosso caminhar, num caminhar de caridade, num caminhar de propósito, de paz, de resignação e na mesma linhagem em que Jesus nos ensinou, tá certo? É claro que nós não conseguimos fazer isso, nós não conseguimos fazer isso diariamente, né? Nós somos seres humanos, nós temos as nossas falhas, porém não é por causa disso que nós vamos continuar errando. E a gente continua constantemente em busca de coisas, de situações, de nos tornarmos melhores, né? Como o Leandro falou agora há pouco, tá certo? Vamos ter essa autoconfiança em nós mesmos, que nós somos capazes de nos melhorarmos, que nós somos capazes de fazermos coisas melhores, que nós somos capazes de subirmos na nossa vida profissional, que nós somos capazes de fazer a leitura daquele livro que nós não estávamos conseguindo, que concluir aquele curso que a gente não conseguia. Nós somos capazes de fazer tudo isso. Tá certo? Vamos nessa. Pessoal, só para não perder, que eu acho importante, eu acredito piamente que todos nós que estamos aqui reunidos hoje, dentro, seja do nosso seio familiar, perdão pessoal, tô com um pouquinho ruim da garganta hoje, seja no nosso seio familiar, seja é, em algum em algum ponto social que a gente se encontra, mas geralmente, propriamente dito, eu acredito que eu poderia estar falando aqui no nosso seio familiar. Todos nós que estamos aqui hoje somos pilares do seio familiar onde a gente se encontra, tá? Ou seja, muitos que estão à nossa volta se apoiam em nós e acreditam que nós somos estruturas que não quebram, tá? E é assim que tem que ser, tá?
O irmão Gilberto vai lembrar, a semana retrasada, se eu não me engano, a gente estava conversando um pouco sobre algumas questões e eu falei para ele uma frase que eu tinha ouvido uma vez ou lido, eu não lembrava, mas agora vendo aqui, me deu esse gatilho que fala o seguinte, pessoal. Deixa eu pegar aqui, ó. Se fraquejares, muitos fraquejarão contigo, né? Então, e uma vez eu ouvi, eu acho que foi o Neto e a Sônia lá do Caridade de Fé, grandes irmãos que eu tenho pra vida, que disseram que tem em algum lugar que foi lido que nós não temos o direito de fraquejar, né? Justamente por isso, porque somos pilares dentro de determinado contexto que a gente vive, tá? Então vamos seguir firme, tá? Vamos seguir com fé em Deus, com pensamento elevado, com vibrações elevadas. Quando a gente cair, a gente pode sim cair, temos o direito de cair, somos seres humanos. Vai ter momentos que a gente vai se pegar chorando, vai ter momentos que a gente vai se pegar desesperados, tentando encontrar solução para determinada situação, mas isso não pode ser permanente, tá? Isso tem que ser momentâneo e a espiritualidade está sempre conosco, tá? Porque eles entendem que nós somos esses pilares onde quer que estejamos, tá? Então, se fraquejarmos, muitos fraquejarão conosco, tá? Lembremos-nos disso, porque isso de certa forma puxa uma responsabilidade para nós e nos mantém de pé, tá? Eu acho isso extremamente importante quando a gente se sente fraco, né? E entre outras ferramentas, né, que a gente pode se apoiar nesse sentido, tá? Um centro espírita, um amigo, a família, etc, etc, etc. Certo? As nossas orações, evangelho, água magnetizada e tudo aquilo que a gente já conhece, tá bom? Então, cuidemos das nossas inseguranças, mobilizemos os nossos potenciais, ok? E tenhamos autoconfiança em nós mesmos, tá? Porque a espiritualidade espera essa autoconfiança de nós. E, é, e entender que não é falta de humildade a gente bater palmas para as nossas conquistas, para os nossos valores, para aquilo que a gente já acredita que consegue carregar conosco, tá? Por exemplo, quando eu chego em algum lugar, as pessoas falam assim: Nossa, Leandro, você é um cara agradável de estar junto, você é um cara simpático, você conversa legal e etc, né? Lógico, a gente tem a humildade de ouvir aquilo e aceitar e entender. Só que não é por conta disso que eu vou falar assim, não, eu não sou isso, né? Para, gente, jamais. Não. Se eu tô lutando para conquistar esses valores dentro de mim e de certa forma isso está sendo externalizado, as pessoas estão conseguindo ver essas modificações em nós e os nossos valores, as nossas virtudes, temos sim que bater palma para nós mesmos e, e aceitar que estamos evoluindo, tá? É extremamente importante isso, né? A gente fica muito com essa coisa, humildade. Tá vendo que fala aqui, e até fala aqui, ó, seja humilde, mas não apático, né? Ou seja, tenha humildade, mas não seja morno, tá? Não seja assim, um arroz e feijão, seja mais, seja você mesmo, tá? Acredite em você, no seu potencial. É isso, né? Tô quase aqui fazendo uma palestra motivacional, não é essa a intenção, tá, pessoal? Muito bem. Até porque eu não sou coaching. É, Vamos lá então, turminha. Segunda etapa dos nossos estudos. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Tudo certo? Nada resolvido? Sim, tem para comentar. Sim, você não é coach, mas deu para dar uma sacudida na gente e tirar a gente do comodismo, viu? Ah, que bom. A espiritualidade vai trazendo aqui, a gente tem que ir repassando, né? Eu sou só um garoto de recados, tá bom, pessoal? Se alguém for brigar, briga com os mentores, não briga comigo não. Aí fica fácil, né, Gibinha? Ficar terceirizando, né? Não, parte é nossa, tá? Vamos dividir a responsabilidade aqui. Parte é dos encarnados e parte dos desencarnados, tá certo? Muito bem. Deixa eu compartilhar aqui minha telinha com vocês. Chegou aí? Sim, senhor. Muito bem. Então, para não perdermos tempo, vamos acelerar aqui o nosso carrinho do conhecimento. Olha só que legal. Estamos na parte segunda do capítulo 7 que fala sobre simpatia e antipatias terrenas.
né? Coitada das tia, né? Tudo é tia, é sim pra tia, é anti pra tia, né? Coitada da tia. Vamos lá. Questão 387. Eu vou fazer essa e meu irmão Gilberto puxa a próxima aqui. A simpatia tem sempre por princípio, só para a gente entender, pessoal, vamos fazer aqui um breve preâmbulo sobre o que a gente está conversando. Estamos falando sobre antipatias e simpatias, é, falando aí da Terra, tá? Falando de seres que reencarnam, se encontram aqui na Terra novamente e o que acontece com esses seres, tá? Ou o que deixa de acontecer, tá bom? Então, a simpatia, né? Ou seja, esse vínculo energético, né? Essa conexão vibratória que acontece entre duas pessoas, ela se dá por um princípio anterior conhecido? Não. A simpatia tem sempre por princípio um anterior conhecimento, ou seja, né, esse carinho que nós temos com a pessoa hoje, ela necessariamente se dá por conta de nós já conhecermos em vidas passadas? Olha a resposta: não. Dois espíritos que se ligam bem naturalmente se procuram um ao outro, sem que se tenham conhecido como homens, tá? Então, esses laços eles podem ter sido criados agora, tá bom? Da mesma forma, quando a gente está na espiritualidade, né, e nós vamos conhecer pessoas que nós nunca vimos antes, tá? Aqui na Terra, né, a recíproca é verdadeira. Ou seja, nós conhecemos pessoas agora, tá? Não necessariamente a gente tem que estar preso num círculo de contatos é, que a gente vai estar sempre com eles, tá? Isso vai se renovando, vai se modificando. Questão 388, irmão Gilberto? Bora lá. O encontro que acontece entre algumas pessoas e que atribuímos ao acaso não poderia ser o efeito de uma certa relação de simpatia? Entre os seres pensantes existem ligações que os homens ainda não conhecem. O magnetismo é quem dirige essa ciência, que, mais tarde, todos compreenderão melhor. Ou seja, ele pergunta se esse encontro, né, da simpatia aí é dado ao acaso. Ele fala que existem ligações, né, existem ligações entre seres humanos, né, entre os espíritos, principalmente, que a gente não tem conhecimento como se dá esse encontro, essa relação, essa afinidade, essa simpatia, né, essa ligação entre esses seres. Ele fala que um pouquinho se dá devido ao magnetismo, que mais tarde, a hora que nós tivermos condições, nós tivermos, acho que talvez um pouquinho de intelecto, né, Lê? Sim. Nós vamos conhecer um pouquinho melhor o como é que funciona essa afinidade. Eu desculpa na minha ignorância, mas acredito eu que isso, eu acho que vibra um pouquinho também em condições de como cada um pensa, né, Lê? Eu acho que quando eu acho que esses irmãos têm um mesmo pensamento, têm uma mesma ideologia, eu acho que eles acabam se simpatizando, né? Eu acho que eles acabam tendo essa. Não seria. A questão não é sobre afinidade, sim sobre simpatia, mas eu acho que isso tem um pouquinho de ligação, eu acho, Lê. Sim, eu acredito nisso também. E imaginem o seguinte: assim como aqui na Terra nós temos as tribos, né? Nós temos as tribos é, né, os que gostam mais de rock, nós temos a tribo da turma que gosta de andar de moto, nós temos, sabe, assim, exemplificando, tá? Nós temos algumas tribos é, e pensando na espiritualidade, nós poderíamos entender essas tribos como tribos de pensamentos e formas de entender e compreender a vida, tá? Assim como cada tribo tem a sua marca, a sua característica, é, tribos espirituais também têm as suas características e o seu conjunto de energias e vibrações, tá? Então, é diferente a energia e a vibração de uma pessoa pacífica do que de uma pessoa colérica, raivosa, né, estressada. Então percebam, aí tem
entram vários fatores, entra as questões da aura da pessoa, entra a questão do perispírito, e várias outras questões aí que a gente já abordou e que provavelmente falaremos mais a respeito em oportunidades futuras, tá? Mas é muito isso mesmo, tá? Essa questão desses conjuntos de. Vamos colocar assim, tem uma palavrinha muito utilizada na doutrina espírita que a gente chama de egrégora, tá? Egrégora é um conjunto de energias, tá? Que formam um determinado ambiente psíquico, energético, tá? Por exemplo, uma igreja, ela tem uma egrégora, tá? Por quê? Ela tem uma egrégora de pessoas que estão vibrando ali as energias e as vibrações correspondentes ali àquela religião e propriamente dito àquele ambiente onde elas estão, tá? Um centro espírita também tem a sua egrégora, assim como um centro de umbanda também tem, um templo protestante também tem, um templo budista também tem. Cada lugar, né? Um boteco tem a sua egrégora, tá? Um clube recreativo tem a sua egrégora. Então percebam, egrégoras são ambientes que abarcam em si um conjunto de pessoas que vibram naquela faixa, né, de vibração energética, tá? Então, pensando em simpatias, em afinidades, nós temos várias egrégoras de espíritos, cada uma vibrando em sintonias diferentes, tá? Podemos imaginar também como exemplo um rádio, tá? Seja AM ou seja FM, tá? É, cada faixa, né? Cada sintonia vai sintonizar uma estação diferente, tá? Então, esses seres eles se sintonizam através dessas faixas diferentes, tá? Então, é uma forma ilustrativa também da gente pensar sobre o que é vibração e sobre o que é energia e como que elas se conectam, tá certo? É através dessas faixas vibratórias, tá? São essas estações, assim como no rádio, ok? E o rádio não deixa de ser uma frequência energética e vibratória, tá? Diga-se de passagem. É uma frequência de onda, certo? Gilbertinho conhece muito mais do que eu isso daí, porque ele gosta de som, né, Gilbertinho? Então, é através de ondas, tá? Ondas sonoras. Muito bem. Tinha mais coisas que eu ia falar a respeito disso, mas eu falei tanto que eu deixei acabar fugindo um pouco. Mas depois eu busco de novo. É, 389. E a repulsão instintiva que se experimenta por algumas pessoas, de onde se origina, né? São espíritos antipáticos que se adivinham e reconhecem sem se falarem, tá? É, mais uma vez aqui, tá? Entra a questão de faixa vibratória, tá bom? Eu lembrei que eu ia falar. A espiritualidade tem sido muito generosa comigo e eu acho que o ômega 3 que eu tô tomando pra cabeça também tem ajudado. Bom, pessoal, imaginem que a gente estava aqui conversando agora há pouco sobre conhecer ou não a pessoa em outras vidas e se isso tem ligação com a nossa atual existência e as simpatias que a gente vem somando na nossa vida, tá? Imaginem, por exemplo, que eu nunca conheci o Gilberto, tá? É uma pena, mas colocando como exemplo aqui, imaginemos que eu ele não fazia parte do meu círculo de contatos nas minhas vidas anteriores e na última vida lá na erraticidade, lá na espiritualidade, ok? Mas a espiritualidade entende que ele é um espírito que nessa encarnação que eu estou hoje vai agregar muito na minha evolução, tá? Então o que a espiritualidade faz? Ela, através da simpatia, através dessas conexões, através dessas faixas vibratórias, dessa sintonia, né? Como o exemplo do rádio que a gente colocou, a espiritualidade nos coloca em contato, tá? E aí cria-se então uma amizade para essa e outras vidas, tá? Que, como o nosso exemplo aqui, se originou a partir dessa vida, tá? Então percebam que a espiritualidade vai colocando pessoas na nossa vida conforme ela entende que essas pessoas vão agregar ou desagregar na nossa encarnação, no nosso projeto reencarnatório, tá? É isso. Lembrei, tá vendo? Muito bem. Então a repulsão é isso, tá? Em espíritos antipáticos.
tá? Simplesmente um tá na estação de rock, metal, e outra tá na estação de MPB, tá? Ou dos Barões da Pisadinha. Então não vai rolar, tá? Não vai a sintonia não bate ali, certo? E assim também, né, pessoal? Vai muito também com relação. Deixa eu só fechar aqui o vitrozinho, que tá um barulhinho de chuva aqui. Bom, vai muito também daquilo que a gente já conquistou de valores na nossa vida, tá bom? O que eu quero dizer com isso? Eu me considero uma pessoa pacífica, tá? Eu gosto de resolver as coisas através de diálogo. E então, pessoas que tentam ganhar de mim no grito, elas me incomodam, tá? E não, eu ainda não sou um ser evoluído a ponto de deixar isso passar, tá? Isso me incomoda, mas eu não brigo, mas eu desejo que essa pessoa fique longe de mim, até porque elas não vão agregar nada para minha vida. Então, pessoas que não agregam, a gente tem que afastar do nosso convívio na medida do possível, lógico, né? Porque temos outras questões aí envolvidas, mas sempre que possível, pessoas que não te agradam porque estão contra os seus valores, aquilo que você está buscando, não vale a pena ficar sofrendo por elas, tá? Então é isso. Não é maldade, não é egoísmo, não é orgulho, é simplesmente você estar alinhado com aquilo que você está buscando e procurar pessoas que é, busquem o mesmo que você, tá? Eu não estou falando aqui de ser espírita ou não, tá? Eu estou dizendo de pessoas que busquem valores e formas de pensar semelhantes às suas, tá? É, Você pode ter amigos umbandistas, você pode ter amigos evangélicos, católicos, né? E isso é extremamente normal, tá? O que não pode é você querer ser amigo de uma pessoa que tem valores que não condizem com aquilo que você busca, tá? Aí você fica parado no tempo, tá? Tem um ditado que diz que nós somos a média dos 5 amigos ou das 5 pessoas mais próximas a você, tá? Então, se você quer saber aquilo que você é hoje, entenda mais ou menos a média das 5 pessoas mais próximas de você, tá? Se você tem pessoas que você acredita que são espelhos positivos para sua vida, então você também está sendo um espelho positivo para essas pessoas, tá? Eu achei muito bacana quando eu ouvi isso e faz sentido, né? Porque a gente tenta buscar aquilo, né? No que compete à amizade, que está dentro daquilo que a gente está buscando, né? De fato. E é isso. 391, irmão? Porque quando a gente entra numa situação diferente dessa, né, Leandro? A gente se sente incomodado, Sim. a gente se sente incomodado, tá? Não, não tá legal, fica um negócio, um murmurinho ali, um murmurinho aqui, e aí acaba você saindo dessa equipe, dessas pessoas, e não procurar um algo melhor para você, né? Então faz com que nós mexemos o doce, né? Sim. Se assim eu posso dizer, para que nós não fiquemos nessa situação que, como você disse, isso não vai te agregar nada, isso não vai trazer nada de positivo. Pelo contrário, se você permanecer, pode ser que você deixe que aquele ambiente te contamine, né? Uhum. Mas o importante é a gente buscar algo que nos completa, é algo que seja igual ou um pouco melhor daquilo que nós já temos, que nós já possuímos. Exato. Próxima questãozinha. Por favor. É a 390 ou 391, né? 391? Não, é 390, perdão. A antipatia instintiva é sempre um sinal de um espírito com natureza má? Dois espíritos não são necessariamente maus, apenas por não simpatizarem um com o outro. A antipatia entre eles como pode ter como causa um modo diferente de pensar, mas à média que vão à medida que vão progredindo, as divergências se apagam e a antipatia desaparece. Olha que bacana. Olha, agora vou pegar você como exemplo. Vamos lá.
por um acaso, eu e o Leandro, nós estamos juntos e nós temos algumas divergências, porém não é por causa disso que nós vamos nos distanciar. Com o passar do tempo, eu aprendo com o Leandro certas coisas e o Leandro aprende certas coisas comigo. Ou seja, eu aprendo um pouco com o trejeito do Leandro, aprendo a aceitar o como ele é, e o Leandro aprende a aceitar como eu sou. E entre outras coisas, eu estou falando de aceitação, de convivência, mas o conhecimento a gente aprende também, tirando N outras situações de proveito também. E essas arestas que nós tínhamos, com o passar do tempo, com essas aceitações, com essas correções nossas, nós vamos quebrando essa distância, a gente vai se simpatizando. E como ele diz aqui, essa antipatia ela vai se dissolvendo. Por quê? Nós passamos a ter a empatia, porque nós estamos no mesmo convívio, nós estamos tendo a mesma ligação, nós estamos procurando nos melhorarmos, nós estamos procurando buscar algo melhor para nós, nós estamos procurando coisas que nos fazem refletir, que nos fazem sentido para a nossa vida, coisas que fazem com que nós permanecemos com um sorriso no rosto. É claro que vai ter momentos que a gente vai estar com um sorriso triste, mas com que permanecemos com um sorriso no rosto e assim por diante. Tá certo, pessoal? Leandro? Você quer ver um exemplo clássico de interessante porque a gente é a mesma pessoa sempre, né? Pelo menos acreditamos que seja dessa forma, né? Sabemos que nós cumprimos vários papéis diferentes perante a sociedade, né? Eu sou o Leandro pai, eu sou o Leandro colega, eu sou o Leandro amigo, eu sou o Leandro profissional, mas a essência sempre é a mesma, né? E olha um exemplo interessante, por exemplo, é um professor e dois alunos numa sala de aula, tá? Um aluno, ele quer estudar, ele quer se desenvolver e automaticamente ele entende que o professor está ali para ensinar, para passar ali o seu conhecimento, e ele, sabendo que precisa desse conhecimento, vai tentar se conectar ao máximo com esse professor, e ali cria-se então uma simpatia, tá? Por outro lado, nós podemos ter um aluno que não quer saber de estudar, que está ali obrigado, né? Ou porque a mãe mandou, ou porque simplesmente é, foi porque né, o Estado exige e a sociedade exige, tá? Consequentemente, ele não vai se conectar, ele não vai ter essa simpatia com o professor, porque para ele o professor é um inimigo, né? E o professor tá ali para acabar com a vida dele, para pisar na marmita, como a gente fala, né? Então percebam que é a mesma pessoa, né? Com a mesma energia, só que é uma energia recebida por dois espíritos distintos, tá? Então tem isso também, tá? De quem vai ou não se conectar com a nossa energia, com a nossa sintonia, tá? É isso. 391, podemos? A antipatia entre duas pessoas nasce primeiro na que tem pior espírito ou na que tem o melhor? Olha a pergunta. Numa e noutra indiferentemente, mas distintas são as causas e os efeitos nas duas. Um espírito mau antipatiza com quem quer que o possa julgar e desmascarar. Ao ver pela primeira vez uma pessoa, logo sabe que vai ser censurado. Seu afastamento dessa pessoa se transforma em ódio, inveja e lhe inspira o desejo de praticar o mal. O bom espírito sente repulsão pelo mal, por saber que este não o compreenderá, e porque díspares dos dele são os seus sentimentos. Entretanto, consciente da sua superioridade, não alimenta ódio nem inveja contra o outro. Limita-se a evitá-lo e a lastimá-lo, tá? Aqui está muito ligado com o que foi dito em uma ou duas questões anteriores, que vai chegar determinado momento onde nós
entenderemos melhor o ponto de evolução e de pensamento, de formas de entender o mundo em que cada ser humano, cada espírito se encontra. E mais uma vez aqui nós exercitaremos a caridade, tá? Aqui não a caridade moral, a caridade material, perdão, mas sim a caridade moral, aquela que entende o tempo do outro, aquela que entende que cada um foi criado e teve um ponto de evolução diferente, né? E isso, consequentemente, gera espíritos dos mais diversos níveis de entendimento e compreensão aqui na Terra, tá? É, é isso, tá? Então, tem muito a ver também com o exemplo que eu dei aqui antes dessa questão do professor e dos alunos, tá? Então, às vezes é um professor extremamente simpático, né? Extremamente ali pronto, apto para estar ensinando, e na outra ponta nós temos um espírito totalmente avesso a essa condição de estar absorvendo o conteúdo que o professor vai passar. Consequentemente, gera-se uma aversão, tá? Do aluno para com o professor, porque o professor para ele é um inimigo declarado, e do professor para com o aluno, porque ele entende que aquele aluno não vai, é, de certa forma, absorver aquilo que ele está passando e ele, né, lógico, tem ali a obrigação de estar passando conhecimento de uma forma geral, mas ele vai tentar até certo ponto recuperar aquele aluno. Vai chegar uma hora que ele vai desistir. Ele fala assim, não, não tem como, deixa quieto, né? Até porque é o livre-arbítrio da pessoa que comanda tudo, né? Se ela não quer aplicar o seu livre-arbítrio de uma forma positiva, né? Quem somos nós para interferir nesse livre-arbítrio da pessoa? Irmão Gilberto? Não, Leandro, bem colocado. E eu acho que essa questão, ela dá, por mais que você comentou aí, mas para mim ela dá uma boa resumida, acho que do texto todo aí, do trecho aí da Terrena. simpatia e antipatia terrenas. Eu acho que ela dá uma boa resumida aí. Legal. Muito bom. Alguém gostaria de comentar, pessoal, sobre esse tema que a gente conversou? Um lugar extremamente desafiador para nós, seres humanos, via de regra, é o ambiente de trabalho, né? Porque percebam que a gente está ali para garantir o pão de cada dia, só que a gente tem que conviver com pessoas das mais diferentes mentes, né? Dos mais diferentes tipos de pensamento, né? Tem pessoas de religiões das mais diversas, de classes das mais diversas, de maneiras de pensar das mais diversas, de gêneros dos mais diversos, né? E cada dia que passa, mais diversidade a gente vai encontrando em tudo, tá? Em valores culturais, em valores étnicos, etc. Tá bom? Então é um grande desafio sempre, né? E é uma forma da gente desenvolver a nossa paciência, a nossa tolerância, a expansão de consciência, de entender que fazemos parte de um todo muito grande, né? De uma família universal, acima de qualquer coisa, acima de qualquer pensamento, acima de qualquer religião e etc. Né? Então é sempre desafiador nesse sentido. Tá? E dentro das nossas famílias também. Né? Sabemos que convivemos com. Olha que interessante, né? A família, de certa forma, é uma forma que nos prende, né? É um meio que nos prende porque a gente está ali conectados um com o outro de uma forma muito intensa. E no trabalho também, porque a gente está conectado por conta de um salário, né? De um recurso financeiro que vai te proporcionar o seu sustento. Então, percebam ali que são duas, entre aspas, prisões ou jaulas ou contextos, né? Vamos usar contextos dentro dessas três palavras que fica mais bonitinho. Contextos muito fortes, tá? Que nos exigem um, um jogo de cintura muito grande para a gente poder viver e não pirar o cabeção, como a gente fala, né? Não ficar doido e, enfim, certo? Ninguém vai falar nada? Cadê a Beth? A Beth não veio hoje? A Beth sempre fala alguma coisa pra gente. Hoje a Beth faltou. Depois a gente lembra de puxar a orelha dela, viu, Gibinha?
Exato. Bom, Tiagão, Tiagão também Por sempre enquanto, tranquilo. maravilha. Por enquanto, você viu, né, Gilberto? Por enquanto tá então, muito bom. Pessoal, eu quero aproveitar aqui, né, em público, é, com testemunhas e dizer que o nosso irmão Tiago aí vem desenvolvendo um trabalho maravilhoso lá na casa, na ponta da mesa, trabalhando lá, auxiliando nas doutrinações. Todos os irmãos aí que estão participando na mesa, na sustentação, recebendo irmãozinho sofredor, né? O nosso muito obrigado aí em nome da casa, né? Nosso irmão André também, sempre é, junto aí de todo mundo. Obrigado, viu, gente, pelo trabalho, pela dedicação que vocês estão tendo, porque é um trabalho maravilhoso, extremamente necessário, junto aí os irmãos sofredores, junto aos encarnados que necessitam disso, viu? Nosso muito obrigado a vocês aí. Bom, vamos dar continuidade então. Entraremos em mais um tema muito interessante que fala sobre o nosso famoso, né, véu do esquecimento, esquecimento do passado, né? E aqui a gente vai começar, vamos fazer aqui duas questõezinhas e a gente ah, na verdade, ela é bem comprida a segunda questão, né? Vamos ver como que a gente vai conseguir desenvolver isso até as 9 horas. Bom, Gilbertinho, quer começar a 392 para nós? vamos lá. Esquecimento do passado. Por que o espírito encarnado esquece o seu passado? O espírito encarnado não pode e nem deve saber tudo. Deus, em sua sabedoria, quer que seja assim. Sem o véu que lhe encobre certas coisas, o homem ficaria ofuscado, assim como aquele que passa rapidamente do escuro para a luz. O esquecimento do passado faz com que ele foque na sua vida no presente e tenha mais confiança em si mesmo. Ela é pequenininha, mas ela é bem extensa essa questão, né, Lê? Eu vou É um tentar falar um caminhão pouquinho de aí, acho esteira que aqui para. você pode complementar depois. Ah, Esse esquecimento do passado, como ele diz aqui no finalzinho, ele tem um intuito, o véu do esquecimento, né? O motivador desse esquecimento do passado, ele é de suma importância para que o ser humano ele foque na sua atividade, na sua existência atual, para que ele possa aprender coisas novas, reaprender coisas que ele já experienciou lá atrás e ele esquecendo do que aconteceu, ele possa tirar com melhor aproveitamento o que ele está reaprendendo ou aprendendo novamente. Porque se em outrora eu fiz mal a alguém, e essa pessoa lembrasse do que eu fiz para ela, ela viria tirar satisfação de mim. Então ela não estaria vivendo o presente. Ela não estaria aproveitando e fazendo um novo recomeço para ela. E sim, ela estaria experienciando o passado. Ela estaria ancorada lá no passado e sofrendo, revivendo, martirizando o que ela sofreu lá atrás. E como diz aqui, Deus, na sua infinita sabedoria, ele dá essa ofuscada na situação para que nós possamos nos reerguer e ter um ponto diferente e de aprendizado sobre essas coisas que em outrora eu fiz de errado a essa determinada pessoa. Leandro, você gostaria de complementar? Com certeza complementar mais alguma coisa? eu acredito que foi bem pontuado aí esse nosso começo, tá? O tema esquecimento do passado, dentro de toda a doutrina espírita, dentro de todo o espiritualismo, dentro de tudo aquilo que eu já li, é o meu tendão de Aquiles, eu poderia assim dizer. Eu tenho uma certa
limitação de pensamentos e reflexões quando eu fico pensando a respeito do esquecimento do passado. Então, assim, eu vou me ater aos conhecimentos que são passados aqui e num outro momento eu vou. E quando terminar todo esse subitem, eu falo para vocês qual que é a minha agonia quando eu falo de esquecimento do passado, tá? Mas é isso daí que o irmão Gilberto colocou, tá? Não é permitido pela espiritualidade nós sabermos de tudo que aconteceu em nossas vidas anteriores, tá? Por quê? O final dessa questão, né, dessa resposta, resume essa questão toda. Esquecendo o passado, o homem é mais senhor de si, tá? Então, se eu tiver toda a minha bagagem anterior, tá, de todas as minhas vivências, isso impactaria gigantescamente todo o trabalho que eu estou desenvolvendo nessa minha vida atual, tá? E isso comprometeria o êxito no meu projeto reencarnatório, certo? Então, são trancadas várias gavetas, tá? E essas chaves de acesso a esses conhecimentos do que a gente foi ou deixou de ser, de todas as nossas vidas anteriores, eles ficam ali arquivados, tá? Quando a espiritualidade entende que é interessante destrancar alguma coisa para aprendizado, para que seja positivo para essa vida atual daquele ser humano, ela assim o faz e libera essas trancas, tá? Mas via de regra nós não temos acesso a essas chaves para poder destrancar essas gavetinhas de conhecimentos do que nós fomos ou deixamos de ser nas vidas passadas, ok? Pessoal, eu acredito que seja isso hoje, ok? Demos aqui a entrada nessa questão. Leiam aqui as próximas questões, pessoal. Vamos ler um pouquinho em casa, tá? Assistam esse nosso vídeo, esse nosso bate-papo de novo, porque a gente acaba pegando mais coisas, mais informações, mais reflexões que de repente aqui hoje a gente não está tendo, tá? É que nem abertura de evangelho. Às vezes a gente abre 10 vezes o mesmo tema e cada vez que a gente abrir, dependendo da nossa condição mental, dos nossos sentimentos, das nossas vibrações, nós vamos absorver e refletir de uma forma diferente do mesmo texto várias vezes, tá? Então, assistindo as nossas videoaulas também, nós teremos várias possibilidades diferentes de pensar acerca de um determinado tema, de um determinado assunto, certo? Eu vou aqui então cancelar a nossa apresentação. Vou voltar aqui para a nossa tela, muito bem. Alguém gostaria de comentar algo relacionado ao esquecimento do passado? Alguma coisa que chama a atenção de vocês? Alguma pulga atrás da orelha? Né? Alguém aqui gostaria, né? Alguém aqui é curioso o suficiente, assim como eu, de saber o que foi ou deixou de ser em vidas anteriores? O que aconteceu na minha última encarnação ou na minha última estada, né, na minha última estadia lá na erraticidade, junto aos irmãos na espiritualidade, né? Eu tenho curiosidade com relação a isso, né? Mas eu também entendo que isso não é importante agora, tá? Isso não é necessário, tá? Mas a curiosidade sempre fica, certo? É aquela coisa, né? É que nem ganhar dinheiro, né? A gente fala, não, porque eu não preciso, né? Não, porque não sei o quê. Aí, se você pega um dinheirinho a mais, você já quer gastar com alguma coisa, né? Né? Mas até aquela hora você não estava precisando, né? Aí entrou um pouquinho a mais, você vai lá e quer comprar alguma coisa. Então, conhecimento é assim também, né? A gente tem aquele conhecimento, mas é sempre bom mais informações. Ainda mais na era que a gente está hoje da informação, né? Na era das redes sociais, a gente é bombardeado por informações o tempo todo, né? E é interessante, porque talvez essa curiosidade que eu tenha não seja a curiosidade que muitas pessoas têm, né? É muito mais interessante a pessoa saber o que os famosos estão fazendo, né? As pessoas dos seus Instagrams,
estão fazendo do que a gente querer saber o que a gente fez. Né? É muito mais interessante, nos puxa muito menos responsabilidade sobre nós mesmos. A gente ficar querendo saber da vida do outro e não cuidar da nossa. Né? Bom, irmão Gilberto, considerações finais? Eu tenho as minhas particularidades também. Eu sou um pouco diferente de você. Eu já prefiro viver o agora. Já passou, quando a gente estuda, você fala assim, esquecimento do passado, mas de fato, o que eu fiz lá no passado? Tá, se eu ficar sabendo ou não ficar sabendo, o que vai me trazer? Eu já aconteceu, eu tenho que, eu penso de um outro, De um outro prisma. e eu não sei, eu, em outros estudos, em outras colocações, em outros bate-papos, que eu não estava nessa posição, eu estava como orientado, eu entendo que o tempo vai me dizer o tudo que aconteceu lá atrás. E vai fazer com que eu reflita porque o tempo é a solução de todos os nossos problemas. E eu sei que não é assim, você não concorda. Não, não é isso não. Eu concordo exatamente com o que você está falando. A minha agonia é outra, tá? Eu não vou conseguir segurar muito isso, então eu vou falar para vocês por que que isso me chama muito a atenção e é o meu tendão de Aquiles dentro da doutrina. Sabe qual que é a sensação que eu tenho? E isso assim, é uma coisa minha, tá? Aceitem se quiser, mas é o que eu penso. A sensação que eu tenho é que eu tô sendo senhor de mim mesmo nessa vida que eu tô hoje, tá? O que isso quer dizer? É como se todas as minhas vidas anteriores é como se eu não tivesse existido. Em todas as minhas. Vamos colocar que eu tive 100 encarnações. Lógico que pode ter sido muito mais, tá? Só que, se eu tenho um esquecimento do passado, eu não me lembro disso, tá? É, tá. Aí eu pego, eu tenho esse esquecimento do passado, eu tô vivendo essa vida agora. Hoje eu sou senhor de mim mesmo, tá? E a sensação que eu tenho é que eu não fui senhor de mim mesmo em 99 encarnações anteriores, porque é como se eu não soubesse o que eu fiz ou deixei de fazer. Eu não sei o que as decisões que eu tomei. Eu não tive. É como se eu não fosse um ator. É como se eu não fosse o ator principal da minha história, entende? É como se eu não. É como se eu não tivesse existido. É como se a minha vida tivesse começando agora com relação à minha razão e a capacidade que eu tenho de refletir sobre tudo isso que eu tô falando para vocês. Eu sei que tá dando um nó na cabeça de todo mundo, mas vamos lá. Vou dar mais um nozinho, tá? Então, eu tive 100 encarnações anteriores, eu não me lembro de nada que eu fiz, eu não posso. É como se eu não pudesse garantir aquilo que eu fiz ou deixei de fazer. Entendeu? Tipo assim, Leandro, você matou 10 pessoas na sua. Há 5 encarnações anteriores. Tá, mas eu não me lembro disso. Eu não lembro de ter tomado decisão sobre isso. Eu não tenho sentimento nenhum com relação a isso que eu fiz ou deixei de fazer, né? Aí beleza, aí hoje eu tenho plena consciência de tudo isso que eu tô falando, apesar de não ter lembrança daquilo que eu fiz. Aí eu vou para a espiritualidade. Olha o looping louco que a gente vai entrar aqui agora. Aí eu volto lá na espiritualidade, eu vou viver a minha vida lá, beleza. Eu chego lá, eu fico pleno, tá? O Leandro vai lembrar de tudo que ele fez em todas as suas encarnações anteriores, beleza. Aí eu vou reencarnar de novo. O véu do esquecimento vai acontecer de novo, tá? Ou seja, eu vou deixar de ser senhor de mim mesmo de novo, porque hoje eu tô sendo senhor de mim mesmo. Lá na frente eu vou perder tudo isso que eu tô falando com vocês aqui agora. Entendeu? Não sei se dá pra entender. Eu tenho uma coisa na minha cabeça com relação a esquecimento do passado, a vidas anteriores. É um quebra-cabeça que eu não consegui fechar ainda. E eu não tive quem me deu resposta sobre isso ainda. Eu preciso até ver se eu consigo encontrar alguém. Dá pra entender o looping que eu me sinto com relação a isso? É como se eu fosse senhor de mim mesmo somente nessa vida. Porque eu sei o que eu tô fazendo nessa vida.
tá? Eu não posso garantir o que eu fiz nas outras vidas porque eu não me lembro do que eu fiz, tá? E aí eu vou reencarnar de novo, eu vou perder tudo isso que eu tô falando aqui com vocês agora. Eu vou deixar de ser senhor de mim mesmo de novo, tá? E é muito louco, cara. Eu confesso pra vocês que eu não encontrei o resultado dessa equação ainda. Eu tô nessa busca já tem mais de 20 anos de doutrina espírita, tá? Mas é só para vocês entenderem a minha agonia nesse sentido. Faz sentido, Gilbertinho, isso que eu tô falando? Eu sinto isso daí, eu não. Eu estou vivendo agora, eu entendi mais ou menos, só que eu não tenho vocabulário para Exato, eu explicar, não, eu não consigo explicar aquilo que eu sinto com relação a isso, entendeu? porque eu não sei se é comigo, se é com você, se é com todos, né, que acontece essa situação. Eu estou preocupado com o que está acontecendo comigo agora, É que eu estou isso. participando com vocês aqui no estudo, que eu faço parte do Centro Espírita Catarina de Andrade, que eu sou marido da Joyce, sou o pai do Bernardo, e eu trabalho, eu sou o profissional lá. Então, isso é o agora. O que eu fiz lá atrás tem, certo, tem uma relevância, tem, claro, mas se foi nos dado essa oportunidade de esquecer de lá e começar a partir do zero, vinha minhas criancinhas, esquecendo do passado, não querer saber o que aconteceu, o que eu fiz para você lá na vida passada, o que você fez para mim lá na vida passada, isso daí já aconteceu. E se nós relembrarmos disso, aonde que está o ódio, aonde que está o rancor? A gente conseguiria trabalhar o amor nessa existência, Leandro? Tá fazendo nexo o que eu tô falando? Sim, mas é um assunto para outra hora, porque a gente já está com os nossos tempos chegados aqui. E é, E isso dá pano para manga, cara. E olha, eu precisava ter a experiência de cada um com relação a isso que eu tô falando aqui com vocês, porque isso é um tema muito importante, tá? Essa consciência do véu do esquecimento, de vidas anteriores, para nós espíritas é vital, tá? Para o nosso conhecimento. é, Mas em outro momento a gente vai conversar mais a respeito. Semana que vem, se preparem, porque a gente vai fazer chamadinha aqui, abrir o áudio de todo mundo. Eu quero que cada um fale um pouquinho o que pensa com relação a isso. é Aí você transmissão vai de ver que, aí você pensamento? vai ver que semana que vem só vai estar eu e você aqui fazendo uma. É, Mentira, pessoal. é transmissão de pensamento, isso? Então. Nós estamos É, conectados. Estamos conectados. brincadeiras à parte, pessoal. É, nós vamos fazer. Eu vou tocar eu vou tocar, se assim se permitir, e se for permitido também na próxima aula, da gente fazer apenas a leitura do Evangelho. E quem quiser participar, não é todos, pessoal. Quem quiser tiver a oportunidade, levante a mãozinha aí no bate-papo, na próxima aula. Nós daremos a oportunidade de cada um explanar um pouquinho do que sente e de como vê esse ponto de vista do que eu e o Leandro acabamos difundindo. Cabe salientar que nós respeitamos o posicionamento e o ponto de vista de cada um de vocês. Nós não estamos discutindo, apenas pegando o nosso conhecimento, pegando o ponto de vista de vocês, o nosso ponto de vista, com o de todo mundo, e extraindo o que é de melhor para todos nós. Não é eu, não é o Leandro que sabemos mais, não é o Tiago, não é a Helene, não é a Regimara. Todos nós sabemos um pouquinho e todos nós temos um pouco para difundir, para dividir os seus conhecimentos, tá bom? Se Só, assim for permitido, eu gostaria de fazer esse bate-papo, essa enquete aí com vocês. só para assim deixar claro que essa matemática ela fecha, tá? Quando que essa matemática fecha? Quando que a conta se equaliza? Quando chegar um momento que nós não precisarmos mais reencarnar, certo? Então, aí quando acabar esse negócio de ter que ficar reencarnando e esquecendo o que foi, o que deixou de ser e não sei o que lá, aí isso acaba, essa agonia que o Leandrinho tá conversando aqui, expondo para vocês, vai acabar, tá? Mas até que isso aconteça, eu fico aqui com as minhas pulguinhas coçando atrás da orelha, certo? Pessoal, vamos então finalizar, já passamos um pouquinho do horário, né? É... Irmão Gilberto, quer finalizar para nós hoje, por favor? Vamos lá.
Pessoal, dentro da oportunidade de cada um de vocês aí, que se vocês estiverem sentados ou fazendo o que for e tiver oportunidade, parem e vamos sentar e refletir um pouquinho só sobre o dia de hoje, agradecermos o que nós recebemos no dia de hoje, o nosso trabalho, o nosso conhecimento, a oportunidade do pão de cada dia, a oportunidade de estudarmos, a oportunidade de recebermos todo esse conteúdo que veio do alto, que foi dada a oportunidade de difundirmos esse maravilhoso assunto. Com a graça de Deus Pai, agradecemos tudo o que nós somos, tudo o que nós recebemos dele e tudo o que nós plantamos e temos para colher. Pois ele é sábio, o Pai ele é sábio e ele é garantidor de tudo o que nós somos e que seremos daqui para frente. Tá certo? Apenas o livre-arbítrio que faz com que nós vencemos mais rápido ou mais devagar, mas o mérito de vencer todos nós temos, tá certo? O nosso muito obrigado a todos vocês, obrigado à espiritualidade superior que esteve conosco, obrigado aos espíritos inferiores que se deram a oportunidade de estar juntamente conosco, aprendendo um pouquinho sobre a lição que foi explanada e que também estão sendo convidados a participar das escolas de Santo Agostinho para que possam ter uma difusão e um esclarecimento melhor de suas estadas e de suas colocações. Tá certo? O meu muito obrigado, meu Pai. E vamos fazer a prece do Pai Nosso para podermos fazer o encerramento de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Graças a Deus, damos por encerrado os estudos dessa noite. Muito obrigado a cada um de vocês que se dispuseram a estar juntamente conosco nessa noite. Obrigado, Muito obrigado. pessoal. Boa noite. Fiquem com Deus. Até semana que vem, se Deus quiser. Boa Boa noite. noite, gente. Boa noite. Obrigado. Tchau, tchau.